E aí, Yolanda? Boa noite. Convidar aqui a Fátima Boa Brito. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso aqui na nossa página da ABP Ceará. A gente já está com algumas pessoas aqui, né? A gente vai aguardar um pouquinho mais, o pessoal ir entrando. E a gente vai mantendo a conversa aqui e daqui a pouco a gente começa, né? E aí, Fátima, como é que tá nesse momento de pandemia? Só em casa? Em casa, trabalhando em casa, todo nesse tipo de home office em casa mesmo. Eu também. Eu e a Sara aqui, a gente Respeitando, tá. respeitando aí, né, esse isolamento. Não é tão bom assim não, mas tem que Exatamente, frequentar. mas a gente tem que utilizar todas as medidas orientadas pelo Ministério da Saúde para a gente minimizar os casos, né? E Isso. favorecer aí essa curva que ela seja diminuída. Bem, Sim. nós temos aqui a Viviane. Boa noite a todas, a todos. Algumas pessoas já entraram, a Yolanda está por aqui também. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o tema, educação física e psicomotricidade. Deixa eu ver se eu consigo colocar para ficar fixado. Educação física e psicomotricidade. Alguém sabe como fazer para taxar e deixar aqui o título? E eu não sei não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Patrícia também entrou agora. Bem, vamos iniciando, né, Fátima? Eu Sim. acredito que é um tema bem relevante, um tema importante para nós da área da psicomotricidade, para nós da área da educação física. O nosso tema é psicomotricidade e educação física, aspectos da formação. Então a gente vai conduzir aqui nesse diálogo uma proposta de debate sobre a formação do professor de educação física com base nos estudos da psicomotricidade, enquanto uma disciplina, e vice-versa, né? A formação da psicomotricidade e o professor de educação física inserido nessa formação, né? Se formando um psicomotricista, quais são as interfaces, quais são as relações de cada uma, que eu acho que tem muito pano para manga, a gente pode conversar muito sobre todas essas questões, e a Fátima, ela tem uma experiência enorme nesse sentido, né, porque trabalhou muitos anos e ainda trabalha com formação de professores, formação de professor de educação física, então ela é um grande nome para poder tratar desse tema, né? Mas Fátima, vamos Nossa, começando aqui. que Eu acho que responsabilidade agora, né? Eu acho que você pode falar para o pessoal aqui também com a sua formação, né? Se apresentando também. Eu acredito que você já é muito conhecida, mas mostra aí as suas credenciais. Bom, a minha formação primeiro foi em educação física, né? Há muito tempo atrás, e trabalhei com educação física tanto na academia como na escola. Depois fiz a psicomotricidade na estadual e trabalhei também no estado com psicomotricidade, na sala de recurso multifuncional. Depois Uhum, dei aula na Estácio, né, no curso de Educação Física, durante 12 anos. uhum, E durante esse percurso, eu era professora do curso de Educação Física, ao mesmo tempo eu era aluna do curso de Psicologia. E em 2018 eu finalizei o curso de graduação em Psicologia. Já tinha feito um mestrado em Educação e Gestão Desportiva, que foi no Paraguai. Depois fiz um outro mestrado na UFC, em Educação Brasileira. E, por último, fiz o doutorado em Psicologia. Terminei ano passado. E aí, atualmente, estou trabalhando em consultório com psicologia
e também trabalho na SEDUC. Uhum. Uma Nesse formação momento, estou na escola. muito bom. Uma formação extensa, né? A minha formação também é mais ou menos como a da Fátima. Eu formei em Educação Física no ano de 2012. Depois eu fui estudar psicomotricidade na UES, fiz a especialização lá, porque já desenvolvi o interesse na própria graduação em estudar psicomotricidade, queria trabalhar com a psicomotricidade, por isso fui buscar a especialização. E depois disso eu estudei psicopedagogia, fiz a formação em psicopedagogia e passei a atuar no atendimento educacional especializado, né, atendendo a pessoas com deficiência. Terminei recentemente o mestrado em ensino na saúde e estou cursando o doutorado em ciências do desporto. Sempre pesquisando sobre a área da psicomotricidade, seja na formação, seja no desenvolvimento psicomotor, seja na relação com os conteúdos da educação física, né, as unidades temáticas. A gente sempre está pesquisando sobre a psicomotricidade. Então, Fátima, em linhas gerais, para a gente começar aqui esse diálogo, eu acho que esse tema da psicomotricidade e educação física surge como uma inquietação de todos nós que saímos da educação física e passamos a estudar psicomotricidade, de compreender ou de perceber como as pessoas confundem, né, como a psicomotricidade ela é tratada quase como um sinônimo da educação física, né, e vice-versa também. Então, como é que a gente enxerga isso? Né? Como é que a gente vê e percebe todas essas questões epistemológicas, né, de formação do conhecimento científico, tanto da psicomotricidade como da educação física, tá? Em linhas gerais, como é que você enxerga isso? Bom, a gente sabe que a educação física, ela teve um tempo, né, que a psicomotricidade foi uma das suas abordagens, principalmente na década de 70, né? Então, assim, ela vem como uma abordagem da educação física, a psicomotricidade, e que na época o Lebush, ele acreditava que a educação física não dava conta de trabalhar com a criança. E achava que era, na época, né, na década de 70, era tudo muito mecanicista e que a criança precisava ter movimentos mais livres, né? Então, ele começou a introduzir esse trabalho com a psicomotricidade na França e isso acabou tendo essa repercussão em todo o mundo e acabou se tornando uma abordagem. Uhum, Essa abordagem da educação física, que é a psicomotricidade, que é exatamente para trabalhar principalmente com a criança, para que ela possa trabalhar as habilidades motoras, os fatores psicomotores de uma forma mais livre, para que ela possa compreender esse desenvolvimento no brincar, né? Nas atividades. Não é que o professor de educação física esteja trabalhando com a sessão de psicomotricidade, ele está trabalhando com a educação física. Só que dentro dessa perspectiva da criança, né, que principalmente na educação infantil é trabalhada a partir do brincar, né, da motricidade. Então, assim, ela necessita ter esse brincar mais livre. Mas o professor vai fazer o seu planejamento, vai fazer o seu plano de aula e ele vai observar esse desenvolvimento das habilidades motoras de uma forma ampla e de uma forma mais livre, né? uhum, E dentro de um contexto da própria aula, dos próprios uhum, conteúdos específicos da educação física, né? uhum, Que isso difere da própria psicomotricidade em si, que a sessão de psicomotricidade ela tem outros objetivos, né? Porque acaba tendo muita confusão em relação aos fatores psicomotores, que alguns dos fatores psicomotores, eles também são valências físicas da educação física, né? Como a coordenação motora global e fina, como o equilíbrio, o tônus, o ritmo, né? Então, assim, isso acaba confundindo um pouco. Mas a maneira como se trabalha e como é a visão desse trabalho,
a educação física tem sua especificidade e a psicomotricidade tem a sua especificidade, né? E são formatos de trabalho diferentes, mesmo usando um conteúdo que acaba tendo sua forma de interseção entre a psicomotricidade e a educação física. Eu acho que essa interseção, né, das duas áreas específicas é que acaba realmente confundindo, porque são muito próximas, né, tanto a psicomotricidade como a educação física. E quando a gente vai estudar a psicomotricidade, a caracterização, nós observamos que ela é uma ciência transdisciplinar. Então, ela atravessa, né, os estudos de algumas outras áreas, tá? Mas é importante que a gente deixe bem claro que ela tem também o seu objeto de estudo muito bem definido, tem a sua prática, que é diferente de todas as outras, e convém aqui a gente trazer a informação de que a psicomotricidade ela é reconhecida hoje como uma profissão. Então, no dia 13 de janeiro de 2019, ela foi reconhecida como profissão. Tá? Então, a psicomotricidade, como a Fátima trouxe muito bem, ela é uma abordagem da educação física, assim como ela passa também a ser um recurso que muitas outras profissões utilizam também através desse olhar mais ampliado do desenvolvimento global, dos fatores psicomotores que a Fátima trouxe, mas é importante nós trazermos esse conhecimento que diverge, né, da educação física, do que é a educação física, de como ela trabalha na escola, e de como é a psicomotricidade, de como ela também trabalha na escola, porque as duas elas não confrontam entre si. Né? Não é um trabalho que na verdade, é complementar, né, mas ele tem uma diferença. E essa discussão toda, ela não é de agora, né, porque toda essa confusão, essa inquietação, ela vem de muito tempo. Então, inclusive, eu deixo para quem estiver assistindo, tem um artigo de 2006, que é do professor Heraldo Simões, que foi meu orientador, né, tanto na psicomotricidade, como também no mestrado em ensino na saúde. Ele escreveu um artigo que o título é Psicomotricidade ou Educação Física, Romeu e Julieta ou Montesquieu e Capuleto. Né? Ele faz essa associação da literatura também com a ciência para tentar trazer essa discussão. Que é a psicomotricidade, que é a educação física, a escola se beneficia mais com uma ou com a outra, e na verdade é aquela briga entre a família de Romeu e Julieta. Será que os dois eles se relacionam numa relação amorosa ou eles têm que se separar e brigar? Né? Interessante, então, esse artigo, deixo como referência para quem quiser se aprofundar no tema, e é bem isso mesmo, né? Porque eu encontro muitos amigos, professores de educação física, preocupados com a regulamentação da profissão de psicomotricidade, né? Porque ela vai adentrar a escola e a educação física já trabalha toda a questão corporal, e por que tem que ter a psicomotricidade, né? Então, eu já coloco uma pergunta, Fátima, considerando a sua experiência na formação, né? Depois eu falo daqui a pouco sobre a pesquisa que eu fiz também na área da formação, né, do professor de educação física. Mas na sua experiência, ministrando as disciplinas que têm algum tipo de relação com a psicomotricidade, como os alunos enxergavam isso, como eles entendiam o benefício dessa disciplina para a sua formação? É interessante perceber que na formação, né, os alunos realmente eles têm essa dificuldade, eles não conseguem, porque assim, eu dava uma disciplina que era aprendizagem e controle motor. E essa disciplina, ela falava sobre a psicomotricidade, mas ela falava da psicomotricidade dentro do desenvolvimento da criança, né? Certo. Como é que a criança se desenvolve? E aí, essa fala tanto era vista pelo viés dos fatores psicomotores, como também era vista pelo viés do desenvolvimento motor, né? Certo. Que vai abordar já o Galahu falando sobre o desenvolvimento motor, as fases do desenvolvimento motor, e eles, às vezes, sentiam dificuldades de entender que são visões diferentes e Sim. que elas estão juntas, porque, assim, quando se fala a partir da visão do Galahu, que ele diz que a criança, no início da vida, ele está nos movimentos reflexos, ao mesmo tempo que ele está trabalhando ali os movimentos reflexos,
ele também está trabalhando a questão dos fatores psicomotores, que é o tônus, o equilíbrio, principalmente nesse início, né? Não que os outros fatores não estejam sendo trabalhados, sempre todos os fatores estão sendo trabalhados, mas o desenvolvimento motor também. Então, a criança vai passando por essas fases e muitas vezes eles não entendiam essa diferença, né? Que são olhares diferentes, mas dentro do desenvolvimento motor, quando chega na fase, né, passa pelos rudimentares e chega na fase do desenvolvimento fundamental, o desenvolvimento fundamental, que você começa a perceber o desenvolvimento das habilidades motoras, né, que é o correr, o andar, o saltar, o pular, o arremessar, né? Todas essas habilidades, elas são perpassadas pelos fatores psicomotores. Porque para você correr, você precisa de coordenação motora, você precisa de equilíbrio, você precisa de tônus, você precisa de ritmo. Então, todos os fatores psicomotores, eles vão estar ali, naquele momento de desenvolvimento de uma habilidade. Então, assim, é aí que eu acho que acontece essa dúvida a psicomotricidade, ela é da educação física. Não, os fatores psicomotores é que para o movimento, para a motricidade, eles têm uma função. Eles estão ali, presentes. Agora, como eu vou trabalhar, é a maneira, é o objeto de estudo que muda. Né? É o objeto de que eu estou trabalhando, qual é o meu foco na educação física, qual é o meu foco na psicomotricidade. Como eu tenho a formação de psicologia, qual é o meu foco na psicologia? Eu posso usar a psicomotricidade na psicologia, mas é só com o olhar, com a ferramenta, com esse movimento do corpo, com essa noção de corpo, noção de esquema corporal, de imagem corporal do meu cliente. Mas ali eu não estou fazendo psicomotricidade. Ali eu estou fazendo uma terapia dentro da psicologia, uma psicoterapia, né? Então, assim, não tem não é que a psicomotricidade pertença à educação física ou à psicologia. Muito bem. E só para quem está assistindo também, se vocês quiserem comentar ou fazer uma pergunta, na medida do possível a gente vai trazendo também aqui para a discussão. E é relevante também, né, informar para quem está assistindo, quanto mais vocês clicam em curtir no coração, mais o algoritmo do Instagram vai divulgar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Então, ó, curte, coloca aí o coraçãozinho se estiver sendo relevante. Então, isso que a Fátima trouxe... Eu posso comentar? Pode sim. Né? A Adriana, né? Isso. Que comentou, né, que essas valências, né, essas valências físicas vão, eu não estou conseguindo falar, que a criança adquire com os exercícios de coordenação psicomotora, melhor ainda algumas valências físicas, exatamente. Porque é como a gente estava falando agora, né? As valências físicas, algumas são fatores psicomotores, além das outras, que é a força, mas a força, ela tem um tônus, que é psicomotor, e que é a sustentação da força, né? Então, assim, esse desenvolvimento dos fatores psicomotores fazem parte desse desenvolvimento das valências, com toda certeza. E daí, Fátima, cabe a reflexão de como esse estudo e esse conhecimento é relevante para o professor de educação física, principalmente na licenciatura, também no bacharel, né? A psicomotricidade, ela auxilia a formação do professor de educação física tanto no bacharelado como na licenciatura. A gente acaba delimitando na licenciatura porque o desenvolvimento das fases que a gente estuda de Galahu, o desenvolvimento psicomotor acontece na criança e a gente se depara com ela na escola, né? Por isso que é extremamente relevante esses estudos e a disciplina de psicomotricidade para o professor de educação física, né? E cabe aqui falar como é importante também
a ter a reflexão sobre as abordagens, né? Porque na educação física você pode ter um determinado tipo de olhar. Então, a Fátima trouxe aqui, no atendimento em psicologia, ela pode ter o olhar psicomotor e na própria psicoterapia que ela vai realizar, ela vai privilegiar também o corpo. Para a educação física, a abordagem da psicomotricidade, ela contribui também com o olhar do professor. O seu olhar vai estar alinhado com aquilo que preconizava o Jean Lebouche, que era a psicocinética. Né? Porque se nós voltarmos um pouquinho atrás no tempo, nós vamos entender que essa abordagem ela surge a partir do estudo de Jean Lebouche, e penetra primeiro no Brasil aqui através da educação especial, em métodos de reabilitação, depois com cursos e com professores indo para a Europa fazer cursos, voltaram e foi incluído também na escola. Então, nesse período todo, as pessoas deveriam estar alinhadas com a teoria psicocinética do Jean Lebouche, né, que era o que ele pensava, sair de uma abordagem técnica, sair de uma abordagem que priorizava apenas o ato mecânico desportivo, para um olhar mais ampliado, que desenvolvia as questões emocionais, que estava preocupado também com a questão social, que valorizava o indivíduo de modo integral. Né? O próprio Jean Lebouche tem um livro chamado, acho que está até aqui, importante até eu mostrar para deixar já como referência. O livro Introdução à Psicocinética. É um livro bem antigo, um livro fininho também, mas que mostra como foi que ele chegou a formular essa ideia da psicocinética. E ele vai trazer nesse livro a informação biográfica de que quando ele adentrou na escola para ministrar aula de educação física, não, o pensamento dele, a ideia que ele tinha sobre educação não foi contemplada dentro da forma que a educação física seguia as suas aulas. Então era uma formação muito técnica que ele vai analisar aqui a partir do estudo filosófico de Descartes, que é o dualismo cartesiano. Né? Então essa proposta não interessava a ele. Então ele foi estudar outras áreas de conhecimento. Ele se formou também em medicina, ele foi estudar sociologia para tentar agregar esses conhecimentos e formular o que ele chamou de psicocinética, que era uma abordagem que traria a concepção do ser humano integral, tirava essa ideia que ele vai chamar do desportista robô, né, do aluno sendo um robozinho que você vai, através de técnicas e através de treino, formular muito bem o movimento dele, sair dessa ideia biomédica e partir para uma ideia mais global, interagindo o grupo, fazendo com que o desenvolvimento seja social, priorizando assim benefícios não só motores, mas cognitivos e afetivos. E quando isso entra na educação física, o professor ele tem esse olhar mais ampliado também, né, para atuar na educação física com um outro olhar. Porque a abordagem é justamente isso, né? O nome já fala de uma borda. Você cria ali uma borda para a sua prática, onde você vai atuar com um critério muito bem estabelecido através dessas bordas. Então, a sua abordagem, sendo psicomotora, ela será uma abordagem que vai priorizar o ser humano de modo integral. E aí vem as grandes confusões, porque a psicomotricidade ela cresce tanto, né, no nosso país, a nível mundial também, que se torna uma prática específica, né, saindo de todas as outras formações, de todas as outras ciências, né? Então a psicologia utilizava algumas concepções, mas a psicomotricidade agora ela se fortalece como um campo de estudo próprio, né? Saindo, né, desses outros campos de atuação. Por mais que ela dialogue com eles, mas ela tem um campo de estudo próprio, né? Ainda mais agora com a profissionalização. Então, Fátima, eu gostaria que você falasse, então, sobre essa questão da formação e da prática pedagógica específica do professor, né, dentro da escola. Como você realizava suas aulas, como você utilizava a abordagem psicomotora para planejar suas aulas, tá? Como que você fazia isso? A Tatiana entrou aí. Prazer, Tatiana, falar com você. O Bruno também já entrou há um tempo. Bom, essa a minha prática na escola, né? Eu também
teve, acho que foi em 2001, né? Eu passei no concurso da prefeitura e trabalhei durante 9 anos na prefeitura. Depois eu pedi exoneração. E durante esses 9 anos eu trabalhei com a educação infantil e primeiras séries. Então, assim, a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Então, assim, essa prática, né, com essas crianças, na época eu tinha já essa visão da psicomotricidade, foi bem numa época que eu estava já fazendo esse trabalho e fiz durante um ano um trabalho voluntário na escola da prefeitura, trabalhando com a psicomotricidade só com crianças de 6 anos. Mas aí eu não estava dando aula de educação física, eu estava fazendo um trabalho voluntário separado com a psicomotricidade, né? Certo. Que é assim, você pode perceber como as crianças, elas necessitam, e hoje eu acho que bem mais do que há quase 20 anos atrás, né, de um trabalho de estímulo dos fatores psicomotores. Porque, assim, as crianças estão muito paradas, ou elas estão na escola, ou elas estão fazendo atividades que são muito dentro de casa, parado. Não é como na minha infância, que a gente brincava na rua, corria na rua, né? Então, assim, você percebe as crianças com grandes limites psicomotores. E isso é muito rico para a educação física. Porque durante esse tempo que eu estava dando aula na Estácio e que a gente fazia um trabalho com o estágio, que num determinado tempo eu fiquei também com os alunos da educação infantil, é muito perceptível como as crianças necessitam desse trabalho de desenvolvimento dos fatores psicomotores, né? Porque elas não têm liberdade para brincar, para experimentar, né? Uhum. Então, assim, já acontece bastante essa questão também das crianças que os pais querem que desde muito pequena já comece a fazer uma especialização, seja no balé, seja no futebol, e as crianças começam a trabalhar as habilidades motoras somente voltadas para aquele tipo de esporte. Uhum. E aí os outros fatores ficam sem esse desenvolvimento. Então, muito... A nossa profissão de educação física, ela é muito rica em poder trabalhar todos esses fatores dentro de uma aula de educação física, no sentido de observar o corpo, né? Porque nós, como professores de educação física, não necessariamente especialistas em psicomotricidade, temos toda a condição de observar esses movimentos, de observar como essa criança está correndo, como essa criança está saltando, como é que ela chuta, como é que ela arremessa, né? Então, assim, nesse brincar, não é totalmente livre, porque você chega com um planejamento e você tem uma proposta. Uhum. Mas, dentro da sua proposta, se eu levo uma proposta de trabalho, que naquele dia eu vou fazer um circuito com as crianças, e esse circuito ela deve passar por dentro do bambolê, o que eu vou fazer ali para desenvolver melhor os fatores psicomotores é que eu vou deixar ela passar por dentro do bambolê do jeito que ela quiser. Eu não vou necessariamente pedir que ela passe em pé, que ela passe agachando, que ela passe engatinhando. Eu não vou dizer para ela como ela deve passar. Então, é aí que eu estou trabalhando na educação física, dentro da abordagem psicomotora. Porque se eu chego para ela e digo, tem que passar engatinhando. Você tem que agachar para passar embaixo do bambolê. Eu vou deixar ela experimentar. Eu vou deixar ela ver as possibilidades que ela pode ter para ela passar por baixo do bambolê.
Então, assim, é Uhum. esse a abordagem da psicomotricidade que Lebuche quis promover. Quando ele diz que o trabalho, nessa época, era muito tecnicista, porque eu dizia como o movimento devia ser feito. E eu não deixava que a criança experimentasse as diversas possibilidades que ela poderia para executar aquele movimento. E nenhum, Uhum. eu posso dizer se está certo ou se está errado. Ela fez o movimento. Era para passar Uhum. dentro do bambolê. Então, assim, é esse olhar, né, que eu preciso ter como profissional de educação física para trabalhar com a criança na escola. Uhum. Ok. E falando agora mais restrito aqui à abordagem e ao exercício profissional, porque a gente conversava anteriormente e nós dois observamos, né, muita confusão com relação a isso, principalmente a oferta do serviço de psicomotricidade em algumas instituições educacionais, porque ainda impera essa confusão, né, do que é psicomotricidade, do que é educação física, e muitos gestores, por não compreenderem, né, o campo de atuação de cada uma, acaba inserindo um serviço na sua própria escola, na sua instituição de psicomotricidade, onde o critério para a contratação do profissional é o professor de educação física, né? E é interessante, do que a gente já conversou desde o início, que a psicomotricidade ela tem uma atuação profissional muito específica, com critérios específicos, e quem é capacitado profissionalmente para atuar, né, com esse serviço, colocando dentro desse termo, não sei nem se é o mais correto, mas para atuar com atendimento em psicomotricidade, com estimulação psicomotora, né, com educação psicomotora, é o psicomotricista, né? Como a Fátima falou, e é importante a gente trazer aqui e repetir sempre, né, porque a repetição é didática, o professor de educação física, ele trabalha os conteúdos, né, chamado agora pela BNCC de unidades temáticas, jogo e brincadeira, esportes, ginástica, todas essas unidades temáticas, o professor de educação física vai desenvolver na escola, e dentro dele existe uma estimulação que está acontecendo a todo momento, que é a estimulação psicomotora. Então, se a gente pensar, né, tendo essa percepção, a gente vai entender que a abordagem da psicomotricidade ela serve para que o professor de educação física tenha um norte e uma forma de atuar dentro dessas unidades temáticas, como a Fátima falou, né, tendo uma abordagem mais ampliada, não diretiva, né, no sentido de deixar que a criança se expresse e se aproprie do seu movimento, ok? Então, todas essas questões acontecem e a gente vê muitas escolas, né, oferecendo o serviço de psicomotricidade, e quando nós vamos ver, de fato, o que está acontecendo ali não é a psicomotricidade. Aí cabe um esclarecimento, né? Porque quando acontece isso é por ignorância de não saber, né? Não de ignorância no sentido ruim, mas de ser ignorante com relação ao conhecimento dessa área específica que é da psicomotricidade, né? Você tem alguma experiência nesse sentido, Fátima? Olha, assim, experiência de trabalho nesse sentido, eu não tenho. Eu tenho experiência no sentido de que meus alunos, alguns já passaram a trabalhar em lugares como instituições, até na escola, né, o Felipe Smaldoni, entre outros, onde eles têm essa visão. Não, a gente faz um trabalho lá de psicomotricidade. No entanto, essa confusão, né? É um trabalho de educação física e que Uhum, utiliza essas ferramentas da psicomotricidade, como eu acabei de falar, no sentido de como é que eu vou trabalhar com eles. Né? uhum, Eu vou estar trabalhando os fatores psicomotores, mas, consequentemente, eu também estou trabalhando as habilidades motoras. E uhum, é nesse objetivo de desenvolver essa criança, tanto nas habilidades motoras como nos fatores psicomotores, que é o foco da educação física na abordagem da psicomotricidade. Né? Acabou de fazer uma pergunta aí, né, a Tatiana, se eu não me engano, perguntando como estimular, né, nesse período de pandemia,
a criança em casa. Eu acredito que a visão psicomotora, ela nos dá um pensamento bem nesse sentido de deixar que a criança pense e se desenvolva e tenha o seu espaço de fala, né? A criança, ela precisa ter o espaço dela para falar. Ela precisa ter um espaço para dizer o que ela quer. Então, assim, até usando essa ferramenta da psicomotricidade, eu posso trabalhar com essa criança e estimular no sentido de que eu possa levar um material. Por exemplo, é uma criança pequena, 2 anos, né? Então, assim, 2 anos, 3 anos, o que é que ela está desenvolvendo? Coordenação motora fina. Eu conhecendo o desenvolvimento da criança, a partir do momento que eu sei o que ela está desenvolvendo naquele momento, e que o profissional de educação física com certeza sabe isso, né? O que a criança com 2 anos está desenvolvendo, com 4 anos está desenvolvendo. Então, assim, se é uma criança de 2 anos, ela ainda não tem muita coordenação motora fina. Não, mas eu quero estimular essa coordenação motora. Então, assim, eu posso fazer um trabalho com massinha, mas aí eu levo a massinha e coloco lá para a criança. Mas eu não preciso ficar dizendo, olha, você tem que pegar a massinha e colocar a massinha entre as mãos e fazer esse movimento. Vai sair uma cobrinha. Não, eu não preciso dizer isso para ela. Eu dou para ela o material. Vamos ver o que ela vai fazer com esse material. E aí eu posso também, sem dizer nada, sem falar nada, eu posso fazer a cobrinha. Ela vai fazer se ela quiser. Se ela tiver desejo para fazer aquilo. Por quê? Porque eu estou no momento estimulando, mas ela não está ali fazendo um exercício, né? Eu estou só estimulando em casa, estimulando dentro desse brincar. Então, eu dei o exemplo da massinha, mas pode ser qualquer coisa. Eu posso colocar uma música e eu começar a fazer movimentos de pular, de andar num pé só, de qualquer coisa desse tipo, e trabalhando nisso o ritmo da música. Ela vai seguir se ela tiver condição de seguir. Mas eu não vou dizer, está errado, não é assim, faça assim. Não. E até eu posso perguntar, e agora a gente faz como? Como é que a gente pode fazer? Porque isso eu estou estimulando a criatividade da criança, eu estou estimulando o pensar da criança, como é que ela sente isso? Porque é toda uma estrutura que está ali à disposição. E ela vê coisas. Ela tem também já, mesmo uma criança de 2 anos, ela já traz alguma bagagem com ela, porque ela vê, ela assiste TV, ela vê os pais. Então, o que essa criança tem? Eu posso observar. O que ela precisa? Então, assim, antes de eu ficar angustiada, querendo ter 1000 ideias para estimular como trabalhar com a criança, o melhor é ver o que ela é capaz. Trazer papel e tinta. Como é que ela vai fazer com essas tintas? Ela vai pintar o papel? Qual é a tinta de preferência dela? Como é que ela pega no coisa de tinta? Qual é a mão que ela usa? Eu não estou falando nada. Eu só estou observando. E aí eu posso observar e fazer também, e usar até essa observação em espelho. O que ela faz, eu faço. Para ela se sentir um pouco empoderada do que ela está fazendo, ela vai perceber que eu estou fazendo o mesmo que ela, né? Então, assim, e não só com uma criança de 2 anos, mas com qualquer criança. Eu não preciso estar ali com ela o tempo todo direcionando, o tempo todo sendo a professora. Eu posso estar estimulando dentro desse brincar, me colocando nessa posição de igual. Eu estou ali com ela, mas ela nem percebe que eu estou estimulando.
Não sei Então, se deu para entender muito bem. nessa perspectiva que a gente atinge os objetivos, né, da psicomotricidade, atuando dentro dos seus princípios. A psicomotricidade tem alguns princípios que a Fátima trouxe aqui, né? Um deles é o jogo livre, né, o brincar livre. Por que o brincar livre? Porque o que nós mais queremos dentro da abordagem psicomotora é fazer com que a criança expresse, né, ganhe essa atitude expressiva, né, dentro do jogo, porque ela deve se apropriar do seu corpo e dentro dessa atividade onde ela vai se expressar com o seu corpo, ela vai trazer diversas outras demandas que não são apenas corporais, mas são afetivas. E eu faço essa divisão aqui, corpo e afeto, emoções, só para a gente poder entender, porque não se separa, né? Então, quando uma criança tem uma dificuldade em se expressar, é porque essa criança pode ter algum tipo de dificuldade emocional. Então, a raiz das problemáticas psicomotoras, né, de todos os fatores psicomotores, tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo, pode ter uma raiz afetiva, ok? Então, nem tudo é apenas funcional. Por isso que a Fátima está trazendo a importância da gente entender o princípio da psicomotricidade, do brincar livre, né, de favorecer a relação social, né, de favorecer a relação interpessoal entre o grupo, a sua turma. É importante para que a criança consiga se expressar, consiga ter um local onde as emoções dela são valorizadas, e nesse momento que ela faz uma atividade, eu repito, né, eu estou afirmando a atitude dela, né, eu estou fazendo com que ela ganhe segurança em todas as suas atitudes. É diferente de a criança estar se expressando e de repente ela cai e eu, conduzindo toda a atividade, faço uma cara de quem não gostou e digo, olha, você errou. Né? Então, com essa atitude, eu dou uma significação para esse movimento da queda, que é uma significação negativa e talvez crie um bloqueio e a criança não consiga se expressar na sua motricidade. Então é importante a gente tratar dessas questões valorizando o que a criança vai trazendo também, né? E esses princípios todos, eles são importantes para a formação do professor de educação física, porque historicamente nós temos muitos estudos científicos nessa área que aborda a educação física e o tecnicismo. Nós temos muitos estudos que apontam, né, a dificuldade da formação em educação física muito biologicista, muito tecnicista, priorizando o gesto técnico somente, né? Então, essas questões elas devem ser ressignificadas e a psicomotricidade, como uma disciplina, ela pode auxiliar e ajudar muito na formação do professor de educação física para que ele amplie esse olhar e não dê conta só das questões biomecânicas, fisiológicas, que também são importantes, mas não só, né, para que a gente analise isso, porque isso é um meio que conduz a outras significações. Então, no estudo da psicomotricidade, inclusive, a gente tem essa concepção, essa característica, né, que o corpo do sujeito em movimento, né, tem um sujeito por trás que dá o motor desse movimento biomecânico. Então, analisar o que está por trás do movimento é interessante e importante para nós também, né, Fátima? Sim. Algo que eu me lembrei aqui é que, assim, no momento em que a criança ela sente e ela percebe esse pertencimento, né? Pertencimento a ser capaz de atuar, a ser capaz de conduzir. Nesse momento que ela se sente assim, ela se sente empoderada e ela se solta muito mais, né? Eu Uhum. lembrei agora da época que eu fiz a minha monografia de psicomotricidade e que era uma criança que tudo ele esperava que você dissesse que se ele podia, ele não conseguia pular corda, ele não conseguia fazer diversas coisas. E no momento em que eu comecei a atender ele com a psicomotricidade, porque era meu estudo de caso, e que eu comecei a dizer, como é que nós vamos fazer? E agora? E agora, com essa bola, a gente faz o quê? Né? E ele tinha 6 anos de idade. E ele ficava assim, olhando para mim,
como quem diz assim, eu não sei, mas eu vou ter que arranjar alguma coisa para fazer aqui, né? Então, assim, ele iniciou, foi durante 4 meses esse trabalho, e no início tudo ele perguntava e tudo ele pedia, eu posso isso, eu posso aquilo, e ao final dos 4 meses, ele chegava e ele já colocava o que é que ele... vamos fazer isso, vamos fazer isso, hoje a gente vai fazer isso. Então, assim, essa sensação de pertencimento, de autonomia, é algo importantíssimo. E que isso está na interseção entre a psicomotricidade e a educação física. Porque no momento em que eu também dou essa autonomia para o meu aluno, né, e não fico apontando só que tem erros, mas assim, se é uma criança, ele ainda não está numa fase de especialização. Né? Ele ainda, pelo menos na aula de educação física, não é para estar. Então, assim, no momento em que ele cria novas formas de trabalho, ou seja, dentro do brincar, ele está se sentindo pertencente a esse movimento. Ele criou, ele está dizendo como é. E isso, cada vez mais, ele participa, cada vez mais desperta o desejo da participação na atividade. Né? E assim, é uma questão que, na educação física, principalmente, você tem que fazer esse elogio, você tem que trabalhar com ele nesse sentido de que ele se sinta também que ele faz parte daquela aula, que ele está ali, que ele simplesmente não é uma peça onde eu estou mandando e dizendo o que é certo e o que é errado. Né? Principalmente porque sempre o objetivo está voltado para o desenvolvimento dele. Então, assim, isso é uma interseção da psicomotricidade. E tem várias, né, no sentido de objetivos dentro desse paradigma de trabalhar com a psicomotricidade e trabalhar com a educação física. E isso, Gabriel, é interessante porque a gente pode pensar assim, mas isso só acontece com crianças que não sejam especiais, que não tenham nenhum tipo de síndrome, que não tenham nenhum tipo de distúrbio. Não. Né? Eu trabalhei com crianças autistas e, assim, dentro dessa mesma perspectiva, ele teve melhoras em 1 ano que ele não conseguia melhorar em muito tempo. Né? Ele já fazia parte da escola e não conseguia melhorar. Então, assim, no momento em que você começa a fazer daquilo um jogo e começa a trazê-lo para esse jogo, onde ele também participa, onde ele também ele pertence, tudo muda. Né? Com certeza. E você estava falando, eu estava me lembrando aqui, né? Como é importante ainda, relacionando também muito ao nosso tema aqui da formação, né, do professor de educação física, como é importante esse olhar, mas um olhar que eu poderia dizer que é mais ampliado, né, um olhar que valoriza todas as dimensões humanas e não se prende apenas à parte física, né, motora. E a formação do professor de educação física se beneficia com esse estudo da psicomotricidade, é o que a gente está tratando. E na minha formação específica, isso foi muito importante, porque eu observava, né, todas as dificuldades também que existiam. Se você for pegar também a história da educação física, nós passamos por um momento de militarismo, a gente estuda as tendências da educação física e as abordagens da educação física. E uma das tendências é o militarismo, né? Então era uma ótica do exercício físico, uma padronização de movimentos, um caráter desportivo, de gesto técnico, né, de formação, de uma forma específica de se movimentar. Né? Então, saiu desse padrão, está errado. Né? Então, essa concepção foi a que o professor Jean Leboche, na França, se opôs. E quando a gente traz para o Brasil e para a nossa prática profissional, que a gente pensa nesse olhar mais ampliado,
nessa proposta de intervir de uma forma onde o aluno ele comece a se apropriar do seu corpo e a criar uma subjetividade na sua motricidade, é que a gente tem ganhos, né, em habilidades psicomotoras. Eu lembro do professor também Esteban Levin, que escreveu um livro chamado A Infância em Cena, onde ele fala isso muito bem, né, e o aprendizado é excelente desse livro. Ele fala o seguinte: o conhecimento motor, ele só é, de fato, do sujeito a partir do momento que ele se apropria, que ele tem a oportunidade de vivenciar todas as potencialidades corporais dele, que é diferente do outro, portanto, não existe essa padronização. Ele vai criar uma subjetividade na sua motricidade e ele daí está livre para ascender em todos os outros ganhos de habilidades psicomotoras. Né? Então, isso é tão importante, né, para nós, porque faz com que a gente modifique o nosso olhar, portanto, vai influenciar o nosso planejamento, modifique a nossa prática e, portanto, influencia na nossa aula, na nossa atividade, e o resultado vai aparecer lá no aluno. Né? E aí, só para passar a palavra para você, eu vou citar um exemplo também. Logo que eu comecei a dar aula, a ministrar aula de educação física, eu tive um exemplo desse, né? Sempre gostei muito da área da psicomotricidade, desde a graduação, já estudava, estava no quinto semestre fazendo os estágios, e aí fui ministrar uma aula. E aí eu ficava intrigado, Fátima, porque tinha uma menininha na minha aula que sempre ficava excluída. Ela se excluía, ela ficava ali no canto, e aí eu colocava as propostas de atividades, a bola, os objetos, o bambolê, e ela sempre ficava no cantinho. E aquilo me chamou a atenção, eu digo, não, não pode, né? Ela tem que participar da minha aula, né? Eu quero que ela participe. E aí fui investigar, falei com o professor, falei com a mãe dessa criança, disse, não, ela é assim mesmo. E aí ela tinha um corpo assim muito franzino, né? Ela era muito frágil, e eu fui começando a elaborar algumas hipóteses do porquê que ela não participava. E aí, estudando psicomotricidade, me veio na mente, na próxima aula eu vou trazer aqui os materiais e vou dizer que os alunos estão livres para brincar do que quiserem durante um espaço de tempo, só para me ver qual seria a reação dela. E aí fui lá, coloquei lá os objetos e ela começou a se afastar. Sentada do jeito que ela estava, ela ficou e foi se arrastando no chão, lá para o cantinho e ficou lá. E aí eu já tinha estudado aquele livro também do... esqueci o nome do autor agora, já já eu vou lembrar. Se alguém lembrar, vai colocar aqui também, que tem a significação dos materiais. Não sei se tu lembra também, Fátima. É Tem do... a... Ai, meu Deus. A gente lembra já É já. que sempre ele começou na psicomotricidade, é o Couturier. Isso. Bernard Couturier e André Lapierre tem um Isso, livro, né, onde eles falam sobre a significação do material, né, e eles falam de uma determinada dificuldade que é de você interagir com um grupo que é muito passivo, né, e as bolas são extremamente importantes nesse momento, porque a bola é que é dinâmica, né, afetiva. ela é afetiva, ela promove o movimento, promove a interação. E aí o que foi que eu fiz? Comecei a brincar de bola com ela. Então, perceba o movimento que eu fiz. Observei a prática, a dificuldade de uma criança, fui para a teoria, estudei a literatura, identifiquei quais são os recursos possíveis para intervir nesses casos e fui para a prática novamente. Então, quando eu comecei a brincar com ela, sentada mesmo, eu sentei próximo a ela e comecei a jogar a bola. Ela começou a me devolver a bola. Ou seja, há um desejo de participar da brincadeira. Então, eu comecei a interagir com ela nessa aula, na próxima aula já veio outra criança, né? E para resumir a história, no final dessa intervenção ela já estava participando do grupo, pegando todo mundo no jogo de pega-pega, sorrindo, brincando. Então, ganhou expressividade motora. Essa é a proposta da abordagem psicomotora, né? Você perceber, né, as dificuldades psicomotoras que vão para além da questão motora, que também são afetivas, e favorecer esse desenvolvimento grupal. Sim. É bem importante, você ficou falando, e eu fiquei aqui pensando, né, de um professor que ele não tem a especialização em psicomotricidade. Mas, se ele tiver curiosidade, né, se no momento que ele
está trabalhando, ele tem essa percepção e ele tem curiosidade, né? E assim, ele busca saber o porquê, mesmo que ele não tenha resposta, ele tem a curiosidade. Não adianta uma criança, porque assim, com um adolescente, você até vai lá, conversa, chama, convida, né, para ele não ficar fora da aula. Mas com uma criança, você não sabe o que é que essa criança traz, né? Quais são as limitações dela. Então, assim, pode ser limitações motoras, pode ser limitações psicológicas, e que você é só professor de educação física e não sabe isso, né? E assim, às vezes você pergunta e nem a família sabe. Então, assim, basta que o professor seja curioso, que isso passe a incomodar, né? E assim, a gente precisa ser incomodado. Quando Valon fala, né, a afetividade não é dar abraço e beijo. O que te afeta? Como é que isso te afeta? E como é que você pode auxiliar, ajudar, chegar no outro a partir de ser afetado por alguma coisa, né? Então, assim, você pode tentar uma conversa, não conseguiu? O que é que criança gosta? De brincar. O que é que chama a atenção daquela criança? Mesmo que eu não saiba que a bola é um objeto dentro desse estudo mais científico, que é um objeto que transmite uma afetividade. Mesmo que eu não saiba desse conceito. Mas, assim, eu posso buscar qual é o material que ela gosta. Um dia eu trago a bola, outro dia eu trago um espaguete, outro dia eu trago, sei lá, bambolê, né? Então, assim, será que eu podendo trazer esses materiais, ele pode ser um elo, né? Na psicologia, na abordagem do psicodrama, a gente trabalha com o material, né? Onde esse material pode ser um intermediário para que a pessoa possa vir lembrar de fatos, que esses fatos possam trazer alguma demanda. Olha aí a psicologia também se envolvendo com o material, também se envolvendo com esse olhar psicomotor, né? Então, assim, não é só a educação física. E nem todo psicólogo tem também uma formação em psicomotricidade. Mas, assim, o material, o objeto, ele faz uma conexão de você com o outro. Quer você queira, quer você não queira. Seja um objeto que vai te trazer afetividade ou seja um objeto que vai te trazer repulsa. Eu não quero, eu não gosto. Mas afetou de qualquer forma. Sim. Né? E Fátima, diga. Só para te interromper aqui, porque infelizmente faltam 2 minutinhos para encerrar aqui e a live cai automático, né? Infelizmente é só 1 hora que a gente tem, né? A pergunta da Rosinei. Isso, para finalizar, a gente vai ficando aqui até derrubarem a gente. Então, assim, a Rose perguntou aí com relação à sua experiência com surdos, se você já teve. Bom, eu tive uma experiência com surdos, mas não com criança. Né? Eu tive experiência com surdo, mas eles já eram adolescentes. E, assim, é uma experiência que é bem interessante, porque eles têm certas coisas que eles não conseguem compreender muito bem, mas essa fala aí sua do objeto, o objeto ele faz essa interseção que é necessária entre o professor e o surdo, né? Seja ele, eu penso que criança seja até mais fácil, né? Mas assim, trabalhar com eles não tem, pelo menos eu não percebi uma grande diferença. Eles precisam ter mais estímulo, mas se Fátima, você 25 segundos. Pronto. Se você quiser complementar, Gabriel.
A gente, 20 segundos, vai cair, né? Mas eu agradeço, Fátima. Foi muito bom o nosso papo. A gente deixa aqui para próximas lives, né? Para a gente ter outro tipo de conversa. Talvez a gente consiga delimitar um tema aí que gira em torno desse tema que a gente ficou aqui. E tchau, 5 segundos. Um abraço, beijo, até mais. Tchau.